ao nosso 20º capítulo, metade do caminho percorrido, com o nosso tema, Restaurando Comunhão Quebrada. Sempre vale a pena restaurar a comunhão. Deus quer que nos amemos e que mantenhamos os nossos relacionamentos. Deus nos fez, cada um à sua maneira, cada um com sua personalidade, cada um com um tipo de problema. E é por isso que temos ideias também diferentes, e isso causa conflito entre as pessoas. O que não podemos é deixar o conflito criar raízes. Quando um conflito acontece, podemos até não concordar com o outro, mas não podemos ignorar o problema, porque Deus nos deu o ministério da restauração de relacionamentos. A habilidade de nos relacionar é a marca da maturidade espiritual que existe em nós. Jesus quer que sejamos conhecidos pela prática do amor, então ficaria vergonhoso para alguém nos ver praticando a falta de amor, a desunião entre nós mesmos. Paulo chegou a se envergonhar da igreja de Corinto, que ficou desunida, criou facções umas contra as outras, as ideias não batiam e virou uma desavença, chegando um a representar o outro no judiciário. Paulo ensinava que deviam os irmãos resolver esses problemas na comunidade de forma interna e não fazer o problema para fora para pessoas desconhecidas ficarem também por dentro do problema. Os que trabalham pela paz são chamados filhos de Deus. Jesus não disse bem-aventurado os que amam a paz. Ele disse bem-aventurado os que trabalham pela paz. Ele não disse bem-aventurado os pacíficos, porque esses se acomodam, concordam com tudo. Ele disse bem-aventurados os pacificadores. São poucos de nós que de fato somos pacificadores. Muitos de nós são pacíficos, mas não pacificadores. Nem todos têm essa capacidade de ser pacificador, de resolver os problemas, de promover a paz. Promover a paz não é evitar conflitos, não é silenciar diante de um problema. Fugir por medo, na verdade, é covardia. Um dos nomes de Jesus era Príncipe da Paz. Ele promovia a paz, mas algumas vezes ele causou conflitos. Mas ele causava conflitos na pregação da palavra de Deus. E muitos não concordavam com ela. E isso acontece ainda conosco, até nos dias de hoje. Muitas vezes falamos da palavra e causa aborrecimento nas pessoas. E não é por causa disso que nós devemos nos calar. Pacificar também não é acalmar. Jesus, ele causava alguns tumultos, porque na pregação da palavra, ele teve que enfrentar as maiores autoridades de sua época. E muitos ficaram contra ele. Como restaurar um relacionamento? Antes mesmo de irmos enfrentar um problema, resolver uma desavença, devemos conversar com Deus, pedir orientação para que Ele nos ajude a dizer as palavras certas, do modo certo. Veja o exemplo de Davi em seus salmos, ele exclama, ele exalta e também ele desabafa com Deus, ele é sincero. É assim que devemos ser, devemos dizer a Deus exatamente como nos sentimos, as nossas mágoas, as nossas raivas, os nossos medos. E na maioria das vezes, a razão dos conflitos são as necessidades nossas não satisfeitas. Mas às vezes cobramos do outro algo que não está ao alcance dele, algo que está apenas ao alcance de Deus. E insistir em cobrar do outro algo que ele não pode fazer é só para nos frustrarmos. Há casal que um cônjuge cobra do outro até o fato do outro não ser fértil. Ora, não está ao alcance do outro ser fértil ou não. Então, se é uma coisa que depende de Deus, não dá para insistir com o outro e viver brigando por causa disso. Devemos sempre promover a paz e não envergonhar o Evangelho, como Paulo se envergonhou da igreja de Corinto pela sua falta de união. Eu tive uma chefe que ela era tão correta, ela tão de Deus, eu falava que ela era a juíza de Deus. Ela tão pacífica que eu e os colegas de trabalho tínhamos receio de falar qualquer coisa perto dela e nos comportávamos mais adequadamente quando estávamos em sua presença. Ou seja, com o seu comportamento ela nos causava um certo constrangimento, uma obrigação de nos comportarmos bem. Não era o que ela exigia, só o fato de ela ser quem era já nos causava isso. Assim também deveríamos ser diante de Deus. Ora, a oração é o que vai fazer com que tenhamos a capacidade de fazer comunhão, de nos relacionarmos e de pedirmos perdão. Se ficamos distante de Deus muito tempo, isso vai nos tornando fracos. E é quando oramos que ficamos mais íntimos de Deus. Se uma pessoa aqui da terra nos causou o que causou, que foi essa chefe que eu comentei, imagine em relação a Deus, que Ele é todo poderoso. Ele é o nosso Pai, o nosso Senhor. O grande problema é que às vezes você pode estar deixando de confiar em Deus e confiando os seus problemas nas mãos de uma pessoa.
E quando essa pessoa não resolve, você se frustra com ela porque você depositou a sua felicidade na mão dela, em vez de entregar tudo a Deus. Portanto, se você está magoado com alguém, ou alguém te magoou, não protele. Tome a iniciativa e tente resolver o problema. Eu já passei por isso, eu já contei isso na minha igreja várias vezes. Eu tive que sair pedindo perdão para muita gente. Eu tive que pedir perdão em minha casa, eu pedi perdão no meu trabalho. Eu viajei só para pedir perdão, porque eu vi a necessidade disso e minha vida se tornou muito melhor depois disso. Portanto, tome a iniciativa, protelar não vai te ajudar, muito pelo contrário. O problema vai se enraizando, vai ficando mais profundo. Quanto mais você protela, pior fica. Resolver logo o problema, pedir logo perdão, te impede de você quebrar o seu relacionamento com Deus. O que Jesus nos disse, se você está magoado, se alguém te magoou, não foi nem se você está magoado, se alguém te magoou, vá lá antes mesmo de ofertar e faça reconciliação com seu irmão. Deus não recebe as nossas ofertas se estivermos magoados, se estivermos ofendidos, ou se alguém nos magoou e nós não nos consertamos com ele. Se a pessoa não toma iniciativa, nós devemos tomar. É fácil? Não é, de jeito nenhum, é muito difícil. Mas é assim que tem que ser, é assim que agrada a Deus. E para se reatar o relacionamento é necessário que esperemos o momento certo, a hora certa, para dizermos da forma correta, da forma pacífica. Se você está com raiva, você não vai resolver nada. O outro também sequer te ouve, porque ele já se arma e já vem contra você. E se você está com raiva, você age como um tolo, como um animal. Olha o que a Bíblia nos diz. A sabedoria do homem lhe dá a paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Quando alguém te ofender, você tem que ignorar. Se for alimentar, o que mais a gente alimenta é o que mais cresce. Se você alimenta a raiva, ela vai crescer. Se você alimenta a paciência, ela vai acontecer, ainda que demore, mas ela acontece. Você precisa ser mais ouvido que boca. Quando você ouve o outro, você está dizendo para ele, eu te respeito, respeito a sua opinião, eu me importo com você. Há até um ditado que diz, as pessoas não se importam com o que dizemos, até que saibam que nos importamos. É um sacrifício muito grande nós absorvermos a raiva de uma pessoa. Se ela vem com raiva, nós já ficamos armados, já queremos revidar. Mas é a prática da paciência que leva a gente a ter sabedoria, a saber agir nesse momento, com calma, se calar, deixar passar, principalmente se alguém se dirige a você com insultos infundados. E Cristo passou por isso. Mas por que deveríamos ser diferentes se temos que nos espelhar em Cristo? Ele passou por insultos, condenações que ele não tinha pecado, ele não tinha errado, mas ele suportou, calado. Ele deixou acontecer porque ele sabia qual era o propósito dele. Confesse sua parte no conflito. Não dá para culpar os outros e ficar adiando, protelando. Confesse, diga que errou. Quando você chega já dizendo, olha, eu errei, vamos conversar, eu sei que não deveria ter agido dessa forma, já desarma o outro. Se o outro já estava pronto para te atacar, ele já muda, a reação já é outra. É importante também pedirmos a Deus que nos mostre onde erramos, porque às vezes sequer temos condições de enxergar que erramos. Podemos estar insensível ou até sensível demais. O que a Bíblia diz? Que se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Às vezes tentamos resolver um problema e acabamos por criar outro ainda maior, por falta de sabedoria, por falta de saber lidar com o problema. Mas se você chega com paciência, escolheu a hora certa, no momento que o outro também estava mais tranquilo, você vai conseguir fazer ser ouvido e ele também vai conseguir ouvir. Quando tentamos resolver um problema, temos que atacar o problema e não a pessoa. Se estivermos zangados, o outro sequer vai nos ouvir, vai nos dar moral, vai nos entender de forma alguma. A maneira de falar é tão importante quanto o que dizemos. Para isso, precisamos destruir as nossas armas de ataque, como a condenação, o menosprezo, a comparação, o rótulo, o insulto, a ironia e o sarcasmo. Paulo nos diz para fazermos o possível para vivermos em paz com as pessoas. Devemos dar ênfase à reconciliação e não à solução. Às vezes a solução do problema não é para aquele momento, mas a reconciliação tem que ser logo. Você não pode ir embora, deixar o outro com rancor e aí alimentando aquilo, não. O problema talvez leve até anos, mas com jeitinho, com calma, com paciência, na hora certa, tudo se resolve. Não é desistir do problema, é às vezes esquecer por aquele momento, para esperar o momento certo de tocar no assunto novamente. Como temos ideias diferentes, podemos discordar sim das ideias do outro,
mas nunca com brigas, nunca com contendas. Temos que fazer isso de uma forma agradável, não precisa ser desagradável para mostrar que sua ideia não bate com a do outro. Deus quer a nossa unidade e não a nossa uniformidade, porque Ele sabe que cada nós somos únicos. Ele nos fez cada um do seu jeito, cada um com seu temperamento. Ou seja, podemos andar de braço dado com a pessoa e mesmo discordando das ideias dela. Não podemos desistir da solução do problema. Não podemos, mas podemos esperar para o momento de agir. Então faço a pergunta agora mesmo para você. Com quem preciso entrar em contato depois de ouvir este capítulo? Com quem devo restaurar a comunhão? Pare, ore a Deus, pegue o telefone e ligue. Não protele, não deixe para amanhã. Você pode não ter oportunidade amanhã. E depois que a pandemia passar, se reúna com a pessoa, faça as pazes. Talvez você precise usar o artifício que eu usei, de escrever uma carta. Faça uma mensagem no WhatsApp, mande para a pessoa. Diga o que aconteceu, que você se arrepende, que você também errou. Reconheça seu erro. E marque para depois da pandemia se reunir com ela e fazer a reconciliação e poder se abraçar. Eu sei que é preciso muita coragem. Eu já contei minha história na igreja. Foi muito difícil o que eu fiz, não foi fácil. Mas depois que você pede perdão assim, para a terceira pessoa, já fica mais fácil. Você vai pegando a prática. Talvez você precise fazer isso. Se você não tem coragem de já chegar diretamente falando, faça uma carta, prepare o terreno. Mas não deixe para depois. Entre em contato agora mesmo. Então ficamos por aqui. O nosso tema foi: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. E o versículo do dia: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. E a pergunta: com quem preciso restaurar meu relacionamento no dia de hoje? Fique com Deus.